Olá, adolescentes, tudo bem com vocês? Espero que sim. Paz do Senhor para todos. Vamos iniciar aqui mais uma aula da Escola Dominical. Dessa vez a lição 6, que tem como título Meus pais têm religiões diferentes. E agora, né? E agora o que fazer? Antes de iniciar a aula, vamos fazer uma breve oração para que o Senhor ilumine os nossos corações, ilumine as nossas mentes e nós possamos aprender um pouco mais a respeito da sua palavra. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse breve momento em que estaremos aqui falando um pouco a respeito da tua palavra. Senhor, fala conosco, Deus, e que essas palavras venham a encontrar abrigo em nosso coração e que nós não possamos ser apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Nos ensine e nos ajude em tudo. É o que eu te peço, Deus. Eu peço também que o Senhor visite cada adolescente, Senhor, e que eles possam ser bem-sucedidos em suas vidas espirituais. Senhor, eu te peço, crendo na resposta, em nome de Jesus. Amém. Bem, pessoal, vamos iniciar aqui a nossa lição. E o versículo destaque de hoje está lá em Mateus capítulo 10, versículo 37, que diz o seguinte: Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama a seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Olha que interessante essas palavras de Jesus. Elas querem dizer o seguinte, que Deus, nas nossas vidas, deve estar acima de todas as coisas. Ou seja, Deus vai estar acima até da família. Então, não é que nós não vamos amar os nossos pais, não é que nós não vamos amar os nossos filhos ou os nossos familiares. Nós vamos amar sim. Muito pelo contrário, nós devemos amar os nossos familiares. Porém, Deus sempre vai estar acima de todas as coisas. Ou seja, ser seguidor de Jesus exige algo mais dos seus discípulos. Não é apenas seguir a Jesus de boca, mas exige algo mais, exige um esforço maior da nossa parte para que Ele esteja em primeiro lugar na nossa vida, né? Então, seguindo aqui a lição, após o versículo destaque, nós vamos para a introdução. E na introdução nós vamos ver aqui que o Brasil ele é um estado laico. E o que é que isso significa? Significa que no Brasil é permitido praticar todas as religiões. A Constituição Federal ela vai garantir para todas as pessoas o livre culto a qualquer religião que queira. Ou seja, é diferente de um país como, por exemplo, os países muçulmanos, em que a religião daquele país ela é muçulmana. E se você não seguir aquela religião, você é perseguido. No Brasil é diferente, né? Um estado laico, onde qualquer tipo de religião é permitida. Qualquer forma de culto é livre, né? E o que isso significa, né? Qual a implicação disso dentro de um contexto familiar? A implicação disso é o seguinte, que devido a ser um estado laico, nem todo mundo tem a mesma religião. E às vezes, no meio da nossa família, inclusive, existem pessoas com religiões diferentes. Isso é muito comum de acontecer no Brasil, justamente por conta do estado laico. Então, pode haver famílias que o pai é evangélico e a mãe não, ou vice-versa. Então, dentro de um contexto familiar, existem inúmeras possibilidades, né, de pessoas serem de religiões diferentes. E é justamente acerca disso que nós vamos tratar nessa lição, né? E tem uma pergunta aqui, referente à religião. Sua opinião é sempre igual à de seus pais? Nem sempre. Se seus pais são cristãos, tudo bem. Sua opinião em relação à religião vai ser igual a dele. Mas se por acaso só você serve a Deus na sua casa, aí as opiniões já vão divergir, já não vão ser iguais.
né? Então isso vai depender muito de que religião seus pais são, né? E aí existe um ponto aqui interessante. Deus não quer ser motivo de brigas e desentendimento em sua família. Ou seja, se por um acaso sua família não segue a religião cristã ou não segue a religião evangélica, não é por isso que nós vamos, que vocês ou eu ou nós vamos sair brigando com todo mundo, vamos sair nos desentendendo com as pessoas por causa de religião. Afinal, eles são a nossa família. E também um ponto importante de destacar é que nós somos cristãos. Então nós devemos dar bom exemplo. Novamente frisando, Deus ele não quer ser motivo de brigas e desentendimento relacionado à família. Então nós seguindo aqui, após essa breve introdução, nós vamos entrar no primeiro ponto, que vai falar acerca de religião. Bem, o que vem a ser religião? A revista aqui vai tratar a religião como o seguinte: o conjunto de práticas e crenças relativas às coisas sagradas que é adotado por um grupo de pessoas. Então, todas as crenças relacionadas a algo sagrado adotado por um grupo de pessoas é chamado de religião. A nossa religião é a religião cristã, ou seja, nós vamos reunir todas as crenças e práticas relacionadas às palavras de Jesus Cristo, relacionados àquilo que Jesus ensinou. Então isso é religião. E esse termo, ele vem do latim religare, que é o quê? Religar o homem a Deus. Então, o que nos liga a Deus na nossa religião cristã vai ser justamente o Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus disse lá no livro de João, capítulo 14, versículo 6, disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, Jesus é o elo de ligação do homem a Deus, né? E aí, já entendido um pouco, brevemente, o que é religião, nós vamos falar, nós devemos amar os praticantes de toda e qualquer religião? Sim, com certeza. O que a Bíblia ensina sobre isso? Lá em Marcos, capítulo 12, versículo 31, está escrito que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. É isso mesmo. Então a resposta está nesse versículo. Independente da religião praticada por qualquer pessoa, nós devemos o amar, porque isso é mandamento bíblico. Referente à nossa família, à nossa casa ela vai ser o nosso primeiro campo missionário. Há muitos jovens e adolescentes que com certeza intentam em um dia serem missionários, mas aí nós devemos entender uma coisa: a nossa casa, ela vai ser o nosso primeiro campo missionário. Então, se porventura existe algum de nossos pais que não seja cristão, nós devemos o amar da mesma forma, independente da sua religião, porque nós somos cristãos. E o cristão, ele vai amar toda e qualquer pessoa. O verdadeiro cristão vai amar toda e qualquer pessoa, independente da sua religião, independente da sua prática, independente de qualquer coisa. Claro que eu estou falando aqui para vocês, amar a pessoa. Nós não amamos todas as práticas daquelas pessoas. Nós apenas amamos elas de acordo com o que a Bíblia nos ensina. E esse amar significa respeitar, significa orar por essa pessoa, significa não ter raiva, significa não ter aversão por aquela pessoa, mas sim compreender ela e amar ela em Cristo Jesus. Novamente falando, não as suas práticas, porque existem várias pessoas que têm práticas que são contra o cristianismo. Nós não amamos as práticas, mas nós amamos a pessoa. Amém? Então, seguindo aqui em frente, eu vi aqui alguns dados relacionados à religião dos brasileiros.
Olha que interessante, a religião católica, ela ainda é maioria no Brasil. Ela vai ali ter 50% dos brasileiros, segundo essa pesquisa do Datafolha, de pessoas católicas. 50% da população brasileira vai ser católica. 31% evangélica, 10% afirmam não ter religião, e aí nós vamos ver outras religiões. Mas o que a gente percebe com esses dados? Que 81%, mais ou menos 81% da população brasileira é declaradamente cristã, ou seja, segue o cristianismo. O Brasil é um país que, apesar de ser laico, apesar de admitir várias religiões, é um país que 80%, 81% dele é cristão. Né? Então é só um dado aí para a gente entender o panorama do Brasil relacionado à religião. Né? Então, passando aqui para frente, nós vamos ver o segundo ponto. A religião dos meus pais são diferentes. E agora, o que fazer? O que eu devo fazer se a religião dos meus pais são diferentes da minha? E aqui eu elenquei alguns pontos importantes, né? Ser exemplo de servo do Senhor, né? Dentro da sua casa, dentro da sua família, seja exemplo, né, de cristão, de servo de Deus. E o segundo ponto aqui fala de honrar pai e mãe, independente da religião. Eu não sei de que religião seu pai ou sua mãe é, mas você deve honrar, porque isso é mandamento de Deus, é um mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Ou seja, honrar pai e mãe, ela é um mandamento com promessa. E qual é essa promessa? De que aqueles que honram pai e mãe têm vida longa na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Viva o que prega, viva a palavra. Isso vai falar de autoridade. Porque aquelas pessoas que vivem aquilo que pregam, aquilo que falam, elas têm uma verdadeira autoridade. Jesus, quando ele vivia o que ele pregava, então ele tinha autoridade para falar. Né? Então existem pessoas que apenas falam, mas não vivem o que pregam. Então elas não têm autoridade nenhuma. Né? Vivam em obediência a Deus. Obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, a obediência é um dos princípios básicos do cristianismo. Ame a Deus acima de todas as coisas. Né? Lá em Mateus, capítulo 22, versículo 37 ao 40, o próprio autor de Mateus vai falar ali que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Nessas coisas estão resumidas todas as leis e os profetas. E aqui é interessante porque se nós pegarmos a totalidade das leis, são 600 e tantas leis. Depois essas leis são resumidas em 10, que são os 10 mandamentos. E aqui Jesus chega e diz, olha, toda a lei é resumida em apenas duas, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Porque se eu amar a Deus e amar sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo, ao meu próximo como a mim mesmo, eu não vou fazer as outras coisas contra ele. Então, se a religião dos meus pais é diferente, o que eu devo fazer? Eu devo seguir todos esses passos para que, através do meu testemunho, eu possa ganhar os meus pais, ganhar os meus familiares. E é justamente isso que nós vamos tratar nesse terceiro ponto, que é a respeito, que vai falar a respeito da pregação sem palavras. E o que eu devo fazer? Que é pregar sem palavras. Existe uma frase muito interessante que diz o seguinte: pregue o evangelho, se necessário,
sem palavras. Ou seja, isso aqui vai falar a respeito do testemunho cristão. Então, para isso, a palavra não pode ser mentirosa. Ou seja, Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9 está falando a respeito dos fariseus, que eles diz o seguinte nessa passagem: eles me honram de boca, mas o seu coração está longe de mim. Nós não devemos ser assim. Nós devemos honrar o Senhor com os nossos lábios, mas também honrar o Senhor com a nossa vida. A boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, se o meu coração está cheio de Deus, eu vou falar coisas boas relacionadas a Deus. Mas se o meu coração está cheio de maldade, eu só vou falar coisas más. Então, é um princípio, é nós enchermos o nosso coração das coisas de Deus, porque aí nós vamos falar coisas agradáveis, coisas que levam as pessoas à edificação. Atitude sem palavras, reconhecimento de Deus. Certa vez, Jesus disse que quando nós fizermos aos pequeninos dele, nós estamos fazendo a ele. Ou seja, as pessoas que fazem aos pequeninos de Deus, sem muito alarde, sem estar se gloriando, elas fazem para Deus. Porque Jesus disse: estive nu e me deste de vestir, estive fome e me deste de comer, estive sede e me deste de beber, estive preso e foste me visitar. E o que isso significa? E aquelas pessoas perguntaram: Senhor, mas quando foi que nós estivemos nu e te vestimos? Quando foi que nós te vimos com fome? Aí Jesus disse: quando vocês fizerem a esses pequeninos, vocês estão fazendo também a mim. Atitude sem palavras e o reconhecimento de Deus. Ou seja, o que é importante para o cristão é ser reconhecido por Deus e não pelos homens. E aí, existem vários tipos de pessoas que estão necessitadas ao nosso redor. Nós podemos ajudar através de atitudes nossas. São pessoas com necessidades materiais, de alimento e de roupa, mas também são pessoas que têm necessidades espirituais, necessidade de Deus, pessoas vazias de Deus, que precisam de Deus, né? Necessidades espirituais. Nós também temos pessoas com necessidades afetivas, que precisam de atenção, de amor, de carinho. E nós, como cristãos que somos, nós devemos oferecer a essas pessoas não apenas ajuda material, mas ajuda espiritual, ajuda afetiva, porque isso é o desejo de Deus. Quantas pessoas estão nas ruas, né? E nós precisamos o quê? Ali, na medida do nosso possível, ajudar aquelas pessoas com alimento, com um abraço, com atenção, levando Deus até elas. Essa é a vontade de Deus. Na nossa família também é da mesma forma, aqueles que estão ao nosso redor. Quantos dos nossos familiares estão com fome de Deus, estão com necessidades afetivas, e nós como cristãos devemos ser testemunhas de Deus para os nossos familiares, para os nossos pais, independente de religião. Amém? E aqui a conclusão é a seguinte: nem sempre nossas escolhas referentes à religião agradarão aos nossos familiares. Nós podemos, muitas vezes, nós sermos cristãos, nem sempre vai agradar aos nossos familiares, principalmente se eles não forem cristãos. Mas nós podemos ser, através de nossas atitudes, a demonstração do amor de Deus para com eles. As nossas vidas, através das nossas atitudes, pode ser uma boa pregação do Evangelho para aqueles que estão ao nosso redor, para aqueles que são os nossos familiares, para aqueles que são os nossos pais. Amém? Então, essa é a nossa aula. Eu espero que vocês possam aproveitar bem para refletir a respeito desse tema. Novamente falando, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode tirar através do grupo no WhatsApp, né? Eu terei prazer em responder a vocês e eu desejo que vocês estejam bem e que Deus em Cristo possa abençoar ricamente a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém.